Obrigado. O concerto começou... Vou falar português. Quantos italianos tem aqui? Quantos italianos ci sono? 1, 2, 3? Ah, ok. Vou dizer palavras mais difíceis em italiano. Così mi aiutate a tradurlo, no? Giusto? Come si dice accidenti? Caraca, ok. Caraca, eu sou feliz de estar aqui. Precisava de caraca para começar a conversação. Caraca, é muito lindo isso daqui. Caraca, eu vou falar. É um concerto didático. Não sei exatamente que coisa significa. Vamos falar um pouco juntos. Se você tem perguntas sobre a música, a atividade do músico, essencialmente a ideia é de falar um pouco sobre a improvisação. Esse estranho monstro. Muita gente tem medo dessa palavra de improvisação porque parece uma coisa estranha, porque muitas pessoas, eu também, começaram a tocar o piano olhando para uma partitura de outras pessoas mortas, defuntas, não? Okay. Quase sempre são defuntos. Beethoven, Mozart, Bach, são tutti morti. Aqui, como exemplo, aqui eu toquei uma composição contemporânea de um vivente italiano, Bollani, sou eu, para mudar um pouco a atmosfera, que é uma composição que se chama Siamo tutti figli di qualcuno. Siamo tutti figli di qualcuno. Somos todos filhos de alguém. Somos todos filhos de alguém, grazie, sim. Caraca. Allora, mas eu comecei, eu tinha 6 anos, comecei a tocar legendo a música de todos esses compositores. Mas eu descobri o jazz. Quando eu estava pequeno, eu tinha 12 anos, 11, 12 anos. Eu não sabia que Charlie Parker, Duke Ellington, Thelonious Monk, todos esses gente estavam improvisando. Eu gostava do som dessa música, do som da música dos anos 50, do bebop essencialmente. Quando eu descobri que essa gente estava improvisando, eu comecei a querer saber como era possível. Eu tinha um ensinante que se chamava Luca Flores, um ensinante de piano na Itália, que cada vez que tocava a mesma música, tocava essa música de maneira diferente, mas eu compreendia, também se eu era pequeno, que algumas coisas eram sempre as mesmas coisas, e ele estava improvisando em torno. Improvisando ao redor. Improvisando ao redor da estrutura. Isso ficou muito interessante para mim. Eu compreendi que em muita parte dessa música, da história dessa música, do jazz, o elemento improvisativo era dentro de uma estrutura muito precisa. E essa coisa é a mesma coisa que muitos escritores estão fazendo, fizeram. Muitos escritores fizeram. Pessoas como Italo Calvino. Italo Calvino tinha muito em comum com o jazz. Ele era um fã do jazz também, porque um livro como Il Castello dei Destini Incrociati, Il Castello dei Destini Incrociati, não sei como traduzirlo, mas não importa. É um livro com uma estrutura muito precisa, e dentro dessa estrutura ele improvisa. É a sensação de muitos livros de Calvino, muitos livros de Quenon, muitos livros de vários autores, é de extrema liberdade. Na realidade, é uma estrutura muito precisa, e dentro dessa estrutura tem a possibilidade de fluir, de sair e voltar, e volver. Parece difícil, mas é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa de utilizar uma linguagem estrangeira. É exatamente a mesma coisa que eu estou tentando de fazer, porque a estrutura, para mim, a estrutura português, eu estou improvisando o conteúdo, mas não estou improvisando todo. Estou improvisando, mas eu sei
mais ou menos o que eu queria dizer. Eu sei mais ou menos, é como dizer que quando você fala com um amigo e começa uma frase, você sabe o que você quer dizer, mas pode ser que falta um vocábulo, que falta, ou que você vem distraído de qualquer coisa, o que seu amigo fala no meio da frase, e a sua frase vai mudar. A mesma coisa acontece improvisando com outra pessoa, e a mesma coisa acontece improvisando sozinho. Porque eu posso começar uma frase pensando de dizer uma coisa, e depois uma nota não é a nota que eu queria tocar. Pode acontecer, sabe? Não queria tocar extra. Somente quando o músico do jazz toca uma nota que não queria tocar, ele vai insistir sobre aquela nota. É como se uma pessoa que fala, como exemplo, errasse um nome, ok? Um nome de uma pessoa. Pode ser a minha mãe se chama Elisabetta que? Okay? Porque minha mãe não se chama Elizabeth, na verdade. A mesma coisa faz um músico. Para dar a sensação ao público que essa é a nota que eu queria fazer. Mas não é. Ok? Pode acontecer com John Coltrane, Duke Ellington, Thelonious Monk, Wayne Shorter, muitos músicos. Isso que parece um tentativo de ocultar o erro, né? Na realidade é uma enorme possibilidade que você tem de mudar o percurso. E na improvisação não existe o erro, na verdade, porque ninguém sabe o que eu estava tentando de fazer. Agora, não existe a perfeição, uma ideia de perfeição. Para fazer um exemplo, se eu devo tocar essa coisa de Chopin, esse é um erro. Por quê? Porque todo mundo sabe que não é a nota justa. Todo mundo sabe isso. Mas se é intencional, também se não é intencional, pode ser uma porta que se abre. Vamos fazer um exemplo exatamente com a mesma música. E na improvisação isso é menos evidente, porque ninguém sabe o que é que eu tenho na cabeça. Mas na verdade que eu não sei também. Eu estou tentando sempre, é como se eu estivesse construindo uma ponte, e no mesmo tempo estou passeando sobre esse ponte, ok? E isso é possível, é melhor quando você não está tocando uma composição uma composição erudita, porque você pode escolher em qualquer momento de sair, de reentrar, de sair, de entrar. Mas é possível também com uma composição erudita. Eu vou tocar agora eu posso tocar assim. Vou tocar uma coisa conhecida, a la turca, Mozart.
exemplo para dizer que se pode improvisar sempre, E Mozart também improvisava muito. Mozart, Schubert, Liszt, Paganini são i maggiori improvvisatori del mondo, mais que Jimi Hendrix ou Charlie Parker. Qual é o ponto? O ponto é que sono morti, appunto. Questo è un problema loro. Antes de morrer, c'era um editor que pediu a Mozart de escrever a música. Allora, muita música de Mozart era improvisada, mas ele precisou de escrever alguma coisa. Isso foi muito bom, porque hoje a gente pode tocar a música de Mozart, não estava o disco. Mas quando ele tocava ao vivo, ele estava sempre improvisando sobre uma estrutura, uma ideia de tema, que é isto, que é esse. Não podemos saber como, mas ele estava sempre improvisando, também quando ele tocava com uma orquestra. A orquestra tinha uma partitura precisa, ele poderia fazer outras coisas. E estava uma parte do concerto para pianoforte e orquestra que se chama cadenza, que é um momento que a orquestra tem que tacere, calar. Ah, sim, cala a boca, verdade. Me lembro agora. Cala a boca, Bárbara. Eu falo português porque eu conheço os versos das canções, só isso. Agora tem que lembrar, tem que lembrar canções de Chico. Agora, quando a orquestra cala, o pianista é autorizado a improvisar, se chama cadenza. Mas também, em outras partes do concerto, Liszt, Paganini, estavam improvisando sobre uma estrutura muito precisa. Antes desse período, antes de Mozart, toda a época do clavicembalo, era uma época de enorme improvisação, parecida ao jazz, cioè c'era uma melodia, estava um baixo, mas no meio você poderia fazer o que queria. E exatamente como no jazz, não estava todo escrito, mas estava escrito com cifras. No jazz está escrito C major 7, F major 7. Esse é o som, mas eu posso tocar como quero esse acorde. C major 7 pode ser. A mesma cifra, e o pianista pode decidir, pode escolher a maneira de tocá-lo. F major 7. Sempre o mesmo acorde pode ser tocado em milhões de modos diferentes, né? Por que isso? Porque estávamos falando da improvisação. Se alguém tem uma pergunta sobre esse sujeito, seria lindo, seria tão lindo. Qualquer pergunta. Vai. Lá, Ju. Vem aqui. Não vem aqui porque não entendo. Tchau. Dá para tocar 2 vezes ou mais a improvisação? Dá para lembrar? Ou às vezes assim, toca uma vez e assim, é uma vez na vida que a pessoa toca a improvisação? Dá para lembrar se você toca... Na improvisação que você improvisa a música, tem como lembrar? Ou assim, às vezes você toca uma vez na vida e esquece a improvisação que você fez na hora? Eu posso falar de mim. Quando eu improviso, vou esquecer nesse momento vou esquecer do que eu fiz. Entendi. Na verdade, eu preciso de uma gravação para me lembrar o que fiz. Mas esse é o caso meu. Acho que tem muitos músicos mais sérios que se lembram todo do que fizeram. Mas eu não me lembro. Eu vou fazer.
e depois você me pergunta, faz uma outra vez? Isso era fácil. Porque era todo nota branca. Mas só por isso, porque se é... agora já não sei. Agora não sei como é. Sim. Porque a ideia é de viver no momento presente. A ideia da improvisação é viver no momento presente, é não pensar o que eu fiz e o que eu vou fazer. Isso para mim foi uma grande lição de comportamento na vida. É só o que acontece agora. Não me lembro de que diz, não me lembro de que não penso o que eu vou dizer depois. Porque se eu vou pensar o futuro e o passado, não posso ser concentrado no presente. Isso não é fácil para muita gente, porque não é fácil na vida. Porque na vida você está sempre pensando, aqui vai acontecer, se eu falo assim, o que vai acontecer depois? Se eu vou dizer essa coisa. Ou outra coisa, se eu vou dizer essa coisa, vai ser coerente com o que diz antes. Esse é um problema na vida. Na música, a coisa mais importante é não pensar assim, porque senão, também se você está lendo uma música escrita, se você começa a ser preocupado de que vai acontecer, porque o olho pode ver o que vai acontecer na música escrita, pode ver que, pode ler que vai ser muito difícil, esse compasso que chega vai ser muito difícil. Ai, é difícil. E então, minha pergunta é a seguinte, para fazer os solos, né? Às vezes eu tenho alguma dificuldade em, digamos assim, canalizar as ideias, né? Porque assim, aí eu comecei a fazer um início, meio, fim. Aí isso me ajudou um pouco. Aí depois tem a dinâmica. Mas assim, na prática, quando eu vou fazer mesmo, às vezes eu digamos assim, estou preocupado com o que eu tenho que fazer depois, aí me perco, aí às vezes não fica mais ou menos, digamos assim. Então a minha pergunta é, como é que eu sou educado a ter um pensamento assim, bom para improvisar, né? Canalizar as ideias, as emoções, as coisas. Para mim, uma boa ideia, uma boa sugestão é começar com uma estrutura muito precisa. Início, meio, fim e muito preciso. O início é sobre esse acordo. No meio, eu vou sair desse acordo, sair dessa figura rítmica e fazendo outra coisa. No final, eu já sei que vai ser mais lento, que vai ser com poucas notas. Ideias assim, pode ser uma ideia melódica, ou se você é percussionista, pode ser uma ideia rítmica diferente, com ideias muito precisas, porque esse é relaxante, é relax, não? Eu já sei que depois do, não sei, 2 minutos, ou depois do 2 coros, duas estruturas, eu vou fazer outra coisa. Esse é um bom início, porque é uma estrutura, é a mesma ideia, fácil. Mas ter diferentes estruturas no meio de uma só estrutura. Essa é uma boa ideia. Pode ser, eu posso fazer um exemplo. Vamos dizer que eu toco uma estrutura de 12 compassos, se chama blues, uma estrutura muito simples de 12 compassos com as mesmas acordes, mesmas cifras que viajam. Posso decidir que a primeira vez poucas notas, a segunda vez é só escalas, a terceira vez é arpédios, a quarta vez é livre, e a quinta vez é muito livre, saindo das cifras, ok? Allora, poucas notas, escalas, arpédios, livre, muito livre. A estrutura do blues é... vamos dizer...
possibilidades. Pode ser simplesmente utilizando somente as notas do acorde, da cifra, simplesmente tocando uma ideia rítmica, pode ser, tocando somente tocando, não tocando nunca ao início do compasso, um exemplo. No início do compasso não toca só outra mão. Outras perguntas? Sì, stava un'altra pergunta. Non mi lembro chi è. No. Io ho una curiosità. Una curiosità. Capire come si può conciliare l'improvvisazione con il suonare in un gruppo, in una band. Se ci sono altri musicisti e uno comincia a improvvisare, gli altri cosa fanno? Lui chiede, mi sta perguntando come è possibile, come conciliare? Conciliare, che bello, che bello, portoghese italiano, che bello. Como conciliar a improvisação se você toca em uma banda. Tem um pouquinho de regras, tem regras. São feitas para ser infrante, para ser destruídas, quebradas. São feitas para ser quebradas. Se são diferentes, depende da época, depende do estilo. Nel jazz, nel bebop, nel Dixieland é uma coisa. Que ódio como se diz? Pregos. Pregos? Plantasse pregos. Pregados. Isso é diferente. Plantasse pregos. É como se dissesse sempre onde fica o tempo. A bateria é mais livre. A bateria. E o piano está sempre tocando a harmonia para consentir o solista de sair, entrar, porque está sempre uma estrutura muito clara. No jazz dos anos 60, 70, a coisa é mais aberta e tem um saxofonista que improvisa, mas também a seção rítmica é mais livre, improvisa com ele e responde. É como dizer que é exatamente como ter um diálogo. Se o solista fala assim, o pianista que está acompanhando pode fazer uma coisa parecida, pode repetir essa coisa, pode fazer uma coisa que é uma responsa, exemplo. Mas pode acontecer, porque todo mundo está ouvindo o que acontece. Essa coisa muito linda da música jazz e da improvisação é essa possibilidade de ouvir tudo o que acontece. Precisa de uma técnica que não é fácil também na vida, outra vez. Não é fácil porque você está falando e no mesmo tempo está ouvindo o que acontece. É uma coisa que eu vi fazer, tem um exercício que eu vi fazer agli attori de teatro, que é muito difícil para mim, com as palavras. Não é difícil com a música, porque eu estou acostumado, mas com a palavra é difícil. Estava um ator recitando, jogando Hamleto, essere ou não essere, questo é o problema, se sia più nobile. No mesmo tempo, o professor estava dizendo para ele, olhando nos olhos, estava dizendo números, 23, 44, 57. E ele, jogando Hamleto, atuando Hamleto, no final do monólogo, o professor pediu ao ator que números eram. Era dificilíssimo.
uma coisa impossível, não? Mas esse é um exercício per gli attori, que é a mesma coisa, porque um ator é exatamente a mesma coisa de um improvisador. O verdadeiro ator de teatro ou de cinema dá a impressão ao público que está improvisando, dá a impressão que é no presente, não é uma coisa que ele estudou. Quando é que um ator não é bom? Quando a reação é antes de uma coisa que acontece, não? Um cara diz: tua madre espera, tua madre é morta. Depois, não? Acontece também com a música. Acontece que você está tocando e o cara está já respondendo. Isso não é bom, mas a reação é depois, porque tudo acontece naquele momento. Allora, l'exercício é sempre quello, l'exercício di tenere aperte, ter abertos os orelhos e a boca no mesmo tempo. Não é fácil, mas posso dizer, muitas mulheres são bem capazes. Não? Falam, mas estão ouvindo. Para um homem é mais difícil, porque não é multitasking. O homem não é fácil. Se está falando, está falando. Para uma mulher é mais fácil. Não? É vero? Ok, vou tocar uma outra coisa. Vou falar. Vi parlo di un compositore. No, il suono un pezzo. Vi tocco un brano. Che brano? Cosa suono? Música brasileira. Música brasileira. Uma coisa brasileira. Odeon, Ernesto Nazareth.
coisa boa da improvisação é que é sempre tudo diferente. É isso que é bom, porque é por isso que eu continuo a gostar da improvisação. Também quando eu toco com orquestras, estou sempre tentando de construir uma parte improvisada, porque preciso dessa liberdade para que eu estou sempre ouvindo o mesmo pianista todas as noites, sabe? É sempre o mesmo pianista. Se ele toca sempre a mesma música, é demais. Então precisa que esse pianista toque diferente cada noite, senão é muito noioso. Senão vai ser um trabalho. Eu toco piano para não trabalhar. O meu conselho é de tentar de não trabalhar, sempre. Não estou trabalhando, estou tocando e tem pessoas que me pagam para tocar, que me parece sempre incrível. Parece incrível sempre. Mas Dime. você trabalhou muito para chegar a esse domínio, não? Sim, eu estudei muito, mas a coisa mais importante é que eu toquei com muitas pessoas diferentes, com atitude diferente. Toquei com pessoas bem clássicos, eruditos, tocando exatamente a partitura, mas analisando todo, sabe? Essa nota tem que ser mais forte que essa, menos que a outra, etc. E toquei com pessoas que não são capazes de ler a música, que tocam com o ouvido e com o sentido. Que é estupefacente. É incrível porque muitos dos músicos que você conhece são muito diferentes. Como exemplo, Pat Metheny. Você conhece Pat Metheny, o guitarrista? Você pensa que Pat Metheny escreve a música, elege perfeitamente. Eu toquei com ele, não lege. Não prefere, não é que não lege, ele sabe como, mas prefere aprender assim. Prefere decisamente, prefere assim. Se você põe a partitura, a parte toca para mim. Você toca, ele toca imediatamente e não precisa da partitura. Para mim é diferente. Eu prefiro a partitura. Depois eu posso improvisar, depois eu posso aprender, mas pode ser que a minha memória é um pouco mais visível. Eu preciso de ver como está escrito. Às vezes, não é sempre assim, mas às vezes eu preciso. Mas os músicos que eu gosto mais de toda essa banda de músicos são aqueles músicos que me dão, é difícil, me dão a impressão de estar improvisando, também se está tudo escrito, e me dão os outros são que me dão a impressão que tudo é bem feito, bem escrito, mas estão improvisando. Um exemplo, eu ouvi na rádio uma vez um pianista tocando, eu pensei, esse é um tipo Keith Jarrett que está improvisando, que lindo, olha que ideia, agora não sabe o que fazer, agora está resolvendo, fazendo essa coisa, que lindo. E depois o cara na rádio falou que era Georg Demus tocando Arabesque de Debussy. Mas a minha impressão era de um pianista que estava pensando, e agora o que eu faço? Agora é isso, agora é aqui, agora... E no posto não sabe, tem muitos músicos do jazz, tem Wayne Shorter, quando toca, você tem as melodias são tão lindas, tão precisas, que você pensa, ok, isso estava preparado. Não, isso é improvisado. Agora, não sei como explicar, mas eu gosto essa contradição. Eu gosto muito dessa contradição. Mas, uma vez mais, é a ideia que tudo seja no presente. Também ser bem feito, mas é no presente. Você me está tocando uma coisa que está canalizando nesse momento. Está chegando, você é músico, está chegando uma coisa a você e você transmite essa coisa a mim. Nesse momento. Que eu acho que é exatamente o que queremos da uma pessoa, da nossa companhia da vida, da nossa companheira da vida. Não me fala com palavras aprendidas, não me fala com palavras preparadas, mas fala olhando-me nos olhos agora. Não, você sabe, tem muitas pessoas falando que digo,
estão falando e você tem a impressão que é uma frase construída, preparada na casa, que é a mesma frase que ele vai dizer a outra pessoa, é a mesma frase que ele estava dizendo ontem, né? Como tchau, boa noite, esse tipo de frase, não? Boa noite sempre igual. Não, boa noite tem que ser sempre diferente, né? Por exemplo. Vai. Caraca. Estamos no país do samba. Sim. Aqui tem vários tipos de samba. No partido alto é a improvisação no mundo do samba. É quando quem está cantando pega uma característica do entorno e começa a falar e contar história. Isso é o improviso. A gente está falando de instrumentos, o seu piano, ou até mesmo o Hamilton de Holanda, que você já encontrou na Itália. Vocês improvisam muito bem. Mas os vocais? Vocês são os inimigos dos cantores? Por exemplo, Zimbotrio, que é um clássico conjunto de bossa nova carioca. Quando eles cantavam com a Elisete Cardoso, ela tinha medo de cantar com eles? Como é uma voz acompanhar o improviso de um pianista como você ou um Hamilton de Holanda? A voz também consegue improvisar, porque se você me diz que você inventa e você vive o presente, ela não está preparada para saber o que você vai fazer. Então vocês são almas que já viveram em outros mundos e se encontram e, enfim, não sei se eu consegui passar. Sim. Não é fácil, tem diferentes cantores. Eu gosto de muitos, outra vez eu gosto de muitos cantores com atitudes diferentes. Mas tem cantores capazes de improvisar, não somente num samba, num partido alto ou num som cubano. No som cubano tudo é improvisado, não somente nessa estrutura, mas também no jazz, também no rock, acho que tem. Mas sempre, é claro que a possibilidade é menor porque tem que falar versos. Não? Mas eu conheci muitos cantores improvisando, cantando sempre os mesmos versos, mas mudando a melodia. É perigoso porque tem Betty Carter, que é fabulosa, e tem um cantor que eu conheço, que não é conhecido, que mudava tudo, era demais. Mas essa coisa aqui é o mesmo perigo que tem um músico. É só que é mais evidente num cantor. Um cantor que muda demais é evidente. Um músico que muda demais é consentido, mas se é demais, é demais. E você tem algumas cantoras ou cantores brasileiros que como você chegou até aqui? Pela seleção brasileira, pelo Cartola, pelo samba? Como você fala também português? Por que escolheu carioca como... Era uma pergunta... Sim, porque eu ouvi a bossa nova quando eu estava menino, me namorei da bossa nova, no início. Depois eu descobri toda a MPB. E posso dizer que a surpresa, posso dizer que Caetano, que não é um improvisador, eu toquei com Caetano três vezes na vida, não é um improvisador, mas ele está ouvindo o que acontece e muda a rítmica do verso, depende do que acontece com o acompanhador. E essa é uma coisa que é difícil de compreender, difícil acorde-se, né? É difícil acorde-se. É difícil dar-se conta. É difícil. Estava você. Estava sempre esperando os espaços. Sim, deixando o espaço e respondendo. Agora eu não fiz bem, mas era: você é meu caminho, meu vinho, meu vício. Sim, parecido ao que eu toquei, ao que eu estava fazendo. Foi surpreendente porque Caetano é um cantor de pop, como dizer, não é um improvisador. Foi surpreendente se dar conta que ele estava
bem cuidado, bem cuidado. Mas isso é muito difícil por muitos cantores, porque muitos cantores não são seguros. Que fácil, que língua fácil. Seguros. É só isso, não são seguros porque eu compreendo, é difícil porque estão ponendo a cara, os versos, estão ponendo o sentido que o músico pode sorrir, fazer assim. Ele está cantando, você é meu caminho. Não, o músico não está ouvindo as palavras. É difícil, mas alguns... Sim. Como eu sou cantora, eu sei que acontece uma coisa bem esquisita. Se você está no palco e está cantando, como cantora, se errar alguma coisa, todo mundo percebe. Mas se algum músico atrás está errando a estrutura, a maioria das pessoas do público não vai entender. Não, eu sei. Por isso que o cantor fica em círculo. Sim, eu sei. Porque fica muito exposto. Sim, eu sei. Mas é por isso que, na verdade, o cantor melhor erra e trova e busca, escolhe uma maneira de andar avante. De prosseguir. Faz daquele erro uma coisa bonita. Exatamente, mas cada um trova a sua maneira. Você falou antes. É a mesma coisa. É uma maneira personal, pode ser somente personal, não tem uma escola, como você sabe. Eu conheci um cantor, esse é um exemplo mais extremo. Eu conheci um cantor de rhythm and blues na Itália, que cantava em inglês, não conhecia o inglês. Ele não conhecia o inglês, mas estava fingindo inglês. I feel good era só I feel good, depois era inventado. I feel good, walk over bull. I feel good, when it's a bird. It was, em português. Mas era perfeito, perfeito. Quando ele estava fazendo uma coisa demais, que na verdade que não era possível que fosse em inglês, como I'm sitting in the burning sun, I would settle out red alone. Ok. Quando exagerava, ele fazia assim. I settled in the burning alone, I would ele era perfeito. Todo mundo de dentro, todo mundo. Mas era um tipo de música que ele podia fazer. Mas sabe por que ele poderia fazer isso? Porque era assim, era bem cantado, sabe? Convicto, muito convicto. Muito tóxico também. Bem tóxico. Todo mundo pensava, fantástico, ele faz assim porque é assim. Tem que buscar uma sua maneira, né? A maneira de Maria Bethânia não é a mesma maneira desse cara aqui. Cada um tem a sua maneira, assim. Personalidade. E convençal. Sim. Tem cantores, eu me lembro de cantores. É assim a morte, não? Ou cantores fazendo. Essa é uma outra maneira de deixar atenção. Já viu isso? Sim, eu toquei com muitos cantores. Mas quando eu estava pequeno, tocava com muitos cantores, também cantores de lírica, acompanhando cantores. Eu gosto muito da voz e de cantoras também. Casei com uma cantora. Agora eu aprendi. Não, minha noiva não é cantora. Aprendi qual é o problema. Mas, desculpa. Mas, não vou dizer, você já sabe. Mas sim, gostou muito do canto e sim, eu vi todos os tipos de cantores. Aquele que faz assim e fala merda. Sim. E aquele bem convicto, que erra e vai. Erra e todo mundo segue. Todo mundo segue, não é um problema.
e ninguém sabe que ele estava errando. Sim, tem que ter personalidade, sim. Mas a mesma coisa é com músicos. Porque se o público pode não compreender, mas os músicos da banda compreendem quando o músico está errando sempre e não é convicto, compreendem sempre. Sim. Mas eu acho que também o público compreende, mas não sabe explicar. Quando tem um músico que não tem segurança, confiança em si mesmo, é evidente, mas as pessoas do público não têm palavras para descrever essa coisa. Como eu não gosto muito desse músico, e talvez é porque ele não busca vídeos em italiano. Não fura o vídeo. Na Itália se diz não sai do vídeo, não? Dalla tela, não sai da tela, assim. Outras perguntas? Sim. Agora posso fazer, que horas são? Eu não sei. 10:30. Sono le 9:30. Eu tenho um pedido, mas assim, só assim, que eu gostaria de ouvir também sua voz cantando qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa é uma música cantada pelo Caetano, inclusive é muito bonita. Qualquer coisa. Não, canto em italiano. Ok, vou cantar uma coisa em italiano que vai ser muito, muito divertido para o público italiano, vai ser muito boa. Tem que explicar para o público em português. Essa é uma canção, é uma versão italiana de um grosso sucesso della rock band U2, como se chama U2 em português? U2? U2, U2 era bello. Okay. Bom voz, como se chama? Bom voz. E ele c'era um grupo, esse grupo era um grupo de Prato, perto de Firenze, na Toscana, que se chamava Edipo e il suo complesso, Edipo e il suo complesso, que cantava essa versão desse sucesso, e era um grosso sucesso na Toscana, quando ele estava menino, era no final dos anos 80, quando a canção estava distribuída, foi distribuída. Mas essa canção, na versão italiana, que não foi autorizada para Bono Vox, que negou a autorização para fazer essa versão, porque na versão italiana falava de um gato, de um chato que morre. Um gato que morre porque um caminhão, um tiro, lo mata. Não? Sim, é horrível. Parece horrível, mas é muito engraçado. Sim, é engraçado. Deve spegnere il microfono. Sì, bravo. Sì. C'era un tir, veniva in qua, mi dissi fermo, c'è gatto là, ma lui non conosce. Tu ma dire come c'è restato quando gli ha visto il gatto spappolato, e ora non c'è più gatto, m'è morticato, m'è morticato, e m'è rimasto tutto il Kit Kat e 34 ciotole di latte. A chi le do senza il gatto, m'è morticato, m'è morticato, come fa senza il mio gatto, che ho voluto attraversare, che ho voluto
nessa época eu não conhecia bem o inglês, eu pensei que era uma boa tradução. Porque a sensação quando o Bono cantava essa era que era uma coisa assim, o gato que morreu, não. Parecia, era o mesmo tipo de sentimento. Agora, eu posso fazer uma outra coisa, uma última coisa para vocês, que é um arranjo que eu fiz de Chico Chico no Fubá. Quando eu gravei Chico Chico no Fubá com músicos cariocas aqui, nesse disco carioca, estavam todos muito preocupados, porque Chico Chico é como para nós italianos é o Sole Mio, é a canção mais conhecida do mundo, que todo mundo tocou muitas vezes, eu fiquei preocupado porque pode ser que eles não gostam de tocar essa canção, mas eu tinha uma ideia que vem da minha mãe. Minha mãe é completamente desafinada. Quando ela cantava para mim e eu era piccolo, era muito lindo para mim, porque eu não conhecia canções que ela cantava. Pode ser uma canção famosa, pode ser Volare, ok? Volare, oh, cantare, oh. Para minha mãe era uma coisa assim, volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Para mim era mágico, porque eu não compreendia como é essa melodia. Era piccolo, não tocava. À época eu não tocava, mas era que melodia incrível. Sempre diferente. É por isso, pode ser que é por isso que eu gosto de improvisar, porque era sempre diferente. Não era capaz de aprender essa música. Canta. Essa noite é diferente. Cada noite, não? Cada noite. Dorme, Stefano. Quando eu vi essa música a primeira vez, pensei, mas é fácil. Uma coisa fácil, eu gosto. Mas, agora, eu pensei de fazer um arranjo, uma homenagem à minha mãe, porque minha mãe não era mal, não era mal quando o intervalo entre as notas era perto. Vola, isso era possível. Vola, essa aqui era impossível. Vola, oh, todas as vezes. Vola, oh, isso aqui era bom. Cantarei, oh, isso é difícil. Aí eu pensei, Chico Chico é perfeito, porque isso é possível também para minha mãe. Isso é possível. Isso é impossível. Aí eu pensei, pode ser que eu possa fazer um arranjo que cada vez que a melodia faz um salto, faz um intervalo muito grande, vou mudar de tonalidade, como minha mãe fazia.